Boa noite a todos. Novamente estamos reunidos para mais essa live de hoje. Vamos chamar agora o meu amigo Amaury, que é um convidado especial que vai falar para nós sobre física, o olhar de um físico sobre a física. Vou chamá-lo. Só um instante. Chamei o Amaury, já te chamei, Amaury. Olá, Boa noite. boa noite, linda. Seja bem-vindo. Só baixa, aumenta, sobe um pouquinho a sua câmera para a gente te ver. Tá, eu vou segurar nela. Ok, pronto. Aí sim, agora tá ótimo. Deixa eu arrumar a minha aqui também. Muito bem, seja muito bem-vindo. Hoje deu certo Hoje deu certo, nossa é. entrada, deu tudo certo, que ótimo. A gente vai aprendendo. Exatamente, o pessoal já está entrando na nossa live, já tem alguns convidados aqui, sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro. Hoje estamos, gente, com um físico, um doutor, pós-doutor, ele tem pós-doutorado. Na realidade, não é nem doutor, é pós-doutorado, não é isso? Os meus amigos físicos falam que eu degenerei a carreira indo fazer doutorado em engenharia. Já os meus, Ai, ami- já os meus amigos engenheiros falam assim, poxa vida, até que enfim tomou jeito, hein? que bom. Eu só queria confirmar com o pessoal se eles estão nos escutando bem, se eles estão nos vendo bem. Só coloca só um sim para gente, para confirmar se vocês estão ouvindo bem. Só colocar um sim para mim. Bom, Amori, vamos começar. Vamos Tá. começar. Obrigada, Cris. Obrigada, pessoal. Já está respondendo sim, está todo mundo nos escutando. Bom, Legal. vamos às apresentações. Pode se apresentar. Tá bem. Primeiramente, eu quero agradecer a minha querida Josi pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês, junto a essa mulher que, se numa palavra, dá para definir. Ela é uma self-made woman, uma guerreira. Certo? Bom, Gratidão. meu nome é Amaury, né? Amaury Rocher. Eu fiz bacharelado em física e depois fiz mestrado e doutorado em engenharia mecânica, né? Atualmente estou trabalhando no Inmetro, que fica no Rio de Janeiro, lá em Xerém, mas eu estou em trabalho home office, então Que tanto faz chique. em Petrópolis, Chique. onde eu morava, como aqui em Itapecerica da Serra, certo? Então, assim, mais uma vez, assim, obrigado. E vamos começar falando o roteiro do nosso colóquio, o nosso É, bate-papo, certo? é o nosso bate-papo. O tema é um olhar de um físico sobre a física. É isso aí. Os amigos vão reclamar, vai falar de assim, não, devia falar um olhar do engenheiro sobre a física, certo? Bom, então o roteiro do nosso colóquio, do nosso bate-papo nesta noite, é o seguinte: primeiro item, o que é a física? Segundo item, como surgiu o universo? Opa! Terceiro item, como surgiu a vida? Um pouco da história da física e depois a gente abre aí para as discussões, certo? Tá Ótimo. bem? Quem tiver dúvidas, perguntas, podem fazer na medida que a Mauri fale. Eu vou anotar aqui
todas as dúvidas e para que ele possa começar. Pode começar. Ah, deixa eu me apresentar. Meu nome é Josi, eu sou psicóloga. Resolvi, nessas minhas andanças, começar no meu trabalho como live. Então, convido pessoas especiais para estarem nos prestigiando e gratidão, Amaury, por você ter aceitado o convite e também por você ter aberto um espaço na sua agenda. É isso. Mas, Tudo bem. Amaury, Pois é. você falou que o primeiro tópico é sobre o que é física. E eu sei, por definição, depois, se eu não estiver correta, você me corrige, que a física é a mãe de todas as ciências. É isso É, mesmo? é a mãe, o pai, não sei, né? Mas assim, mas por que, então, já entrando assim, no tema, por que ela é chamada a isso? Porque a física emprega a chamada metodologia científica. Nas ciências sociais, a que mais se aproxima da metodologia científica é a economia, Uhum. certo? Então, em física, você tem uma teoria, você pode fazer uma teoria, né, baseada em hipóteses, elucubrações, insights, etc., que daí você tem que comprovar isso experimentalmente. Sim. Aí você vai comprovando. E aí você vai testando essa sua teoria. Se somente um fenômeno aparecer que não seja respondido pela teoria, você acaba com aquela teoria, ela vem abaixo, certo? Enquanto ela não vem abaixo, Refuta. existe. Refuta a É, hipótese. é, não vem assim, na escola secundária, as leis de Newton, a força gravitacional, é uma constante vezes a massa sobre as duas massas sobre a distância ao Uhum. quadrado. Certo? Esse foi um paradigma, certo? Sim. Que durou séculos, até que o Einstein refutou esse paradigma falando sobre Teoria a da relatividade. geral, certo? Tem teoria Teoria de da relatividade relatividade geral. geral, certo? Então, essa hipótese das forças de Newton, né, foi contrariada pela teoria geral da relatividade. E como ela foi provada? Até no Brasil houve assim, uma ocasião, num eclipse, certo? E eles puderam assim, verificar que o Sol, certo? O Sol desvia a luz, certo? Então, é o espaço-tempo que está se modificando, Uhum. certo? E a luz viajando nesse espaço-tempo, ela adquire a forma. Uma maneira assim, de verificar como a massa modifica o espaço-tempo, é você imaginar uma cama, né? Uma cama elástica e um peso grande lá, uma bola lá. Então você vai ter um, uma deformação naquele espaço. É isso que a massa assim propicia, certo? Então, não existem as verdades absolutas na física, certo? Não existe. Todas são relativas. Mas enquanto você não tem digamos assim, um experimento que aquela teoria não responda, você vai trabalhando com os paradigmas. Com que tem, né? Vai trabalhando com o que tem, é isso aí. Se der um limão, faz uma limonada, certo? Então, é isso que eu acho que a principal coisa desse nosso bate-papo aqui, é ver essa metodologia científica. Isto é, eu tenho uma teoria e preciso comprová-la experimentalmente. Ou, às vezes, né? Às vezes a teoria vem antes, como no caso do Einstein, às vezes vem depois, como no caso da radioatividade. Ninguém sabia explicar aquele fenômeno, daí os físicos, no começo do século XX, conseguiram
dar uma explicação, que é a instabilidade do núcleo atômico, essa forma que a gente vê aí, o núcleo, os elétrons em volta, etc., né? Não é bem assim, mas é o que tem, certo? Ah, o que a gente aprendeu do átomo, né? Nós Exatamente. aprendemos sobre o átomo, sobre é, os prótons, os cargas negativas, cargas positivas, que são carga neutra, os prótons, que é carga positiva, e os elétrons, que são cargas negativas, que estão girando em torno do átomo. É isso mesmo? Exatamente. Falei certo? Exatamente. Exatamente. Então, o desenvolvimento da física justamente é a superação desses paradigmas que permite a gente ter um maior entendimento do mundo. Hoje, obviamente, tem grandes aplicações tecnológicas, né? Então, a, a, a ciência a ciência tem um valor, digamos, muito econômico, certo? A diferença entre ciência e tecnologia é o seguinte: se você descobre a teoria da relatividade, ninguém paga para você, certo? Você não ganha nada. Porque você tem que falar para todo mundo, olhe, aceitem, vejam se eu estou errado, etc. Ao passo que a tecnologia, né, ela tem valor. Então, ciência tem um valor assim, de uso, né, mas não tem valor de troca. Tecnologia tem valor de uso e tem valor de troca. De Você tem uma troca. patente, você licencia, né, etc. Eu só estou vendo o tempo aqui. Pode Desses, ficar desses. tranquilo que eu controlo o tempo aqui, ó. Ah, tá Pode bem, ficar tranquilo. tá bem. Então, desses paradigmas, é muito assim, interessante que no começo do século passado, né, houve uma grande revolução na física em que destruíram, digamos, botaram para baixo todos os paradigmas anteriores ao século XIX, a chamada física clássica. Então, o que surgiu no começo do século XX? A teoria da relatividade, especial e geral, né? E a mecânica quântica, certo? A Então, a gente vai famosa do mecânica quântica. a moda mecânica quântica, certo? Que é interessante observar assim, nesse desenvolvimento, né? E quando surge uma teoria assim, nem todos os físicos acreditam naquilo. Entendeu? Ficam ainda Ah, sim. batalhando nas outras, etc, etc, É certo? da natureza humana isso. Isso, né? Aí essa geração morre, daí a outra aceita, e aí todo mundo ninguém contesta mais, certo? Até que apareça fenômenos que contradigam aquela teoria. Nesse sentido, tem uma teoria clássica que não foi superada por nenhuma teoria do século XX, que é a termodinâmica. A termodinâmica é a mesma do Clausius, certo? PV, NRT, digamos assim, no nível de segundo grau, etc. Energia, entropia, né? Então, são conceitos que não foram superadas pela a teoria da relatividade ou mecânica quântica. Então, na termodinâmica, né, existe alguma coisa de muito profunda nela, porque são séculos aí já, sem contestação, certo? Então, para encerrar esse primeiro item, né, por que a física, digamos, é tão poderosa, digamos assim, certo? Ela é poderosa porque pode fazer previsões, beleza? Depois a Sim. gente pode discutir a diferença entre o I Ching e a física, certo? Que o I Ching faz previsão, mas não é uma ciência. Então, não é muito interessante isso, esse poder da física. Onde está o Uhum. poder da física? Em fazer previsões. Beleza? Eu posso acrescentar também o poder da física, explicar a origem humana, a existência do mundo,
das questões de todas as questões que se relacionam à natureza humana. É isso. Nós vamos chegar lá. Tá, apressada a Então, pessoa. uma pergunta assim que sempre a gente faz, né? É como surgiu o universo. Entende? Um físico britânico, ele respondeu essa pergunta, certo? O universo surgiu de uma instabilidade do nada. E existe o nada? Existe o nada para a física? Existe o nada para a física, certo? E aí teve uma instabilidade no nada, porque o nada ele contém energia, então ele não é quadro, não é tão nada assim, Por certo? isso que eu perguntei, existe? O nada seria ausência de matéria, ausência de radiação eletromagnética, É o né? nada O que nada. existe algo. No nada existe algo. Não, isso há muito tempo já tem evidências, né, de que do nada pode surgir partículas, por exemplo, assim, um próton, carga positiva, e um antipróton, carga negativa, eles parecem assim, puf, e aí se aniquilam, né? Matéria e antimatéria se aniquilam e formando radiação gama. Então, essa é uma evidência, certo? Sim, Então, tenta-se, então, nesse estágio, ter assim, um paradigma sobre a origem do universo, certo? Agora, quando eu era criança, era muito legal estudar física, porque um físico falou assim: olha, no mundo só existe radiação eletromagnética e matéria. Legal, beleza, só duas coisas. mas tão Então, fácil para entender. é. Depois de adulto, a Agora, gente só aprende que que existe agora muito mais, né? é, existem evidências da matéria escura. Foram feitos cálculos sobre a estabilidade dinâmica das galáxias, e o camarada concluiu: olha, está faltando matéria aí, certo? Está faltando matéria aí. Vamos chamar essa coisa que está faltando de matéria Matéria escura. escura. E aí, o universo nasceu do Big Bang, certo? Aliás, foi um padre, Lamer, acho que Lamer, um padre que fez essa teoria inicial do Big Bang. Interessante, certo? Interessante. Então, e aí, por exemplo, imagine uma granada explodindo, ela vai embora, né? Vai embora, uma hora ela vai desacelerar. Então, o universo, né? O universo só um parênteses, o universo observável há 100 anos, na década de 1920, era só a galáxia nossa, a Via Láctea. A gente não sabia nem que existiam outras galáxias. Hoje existem bilhões de galáxias. E assim, Muito. nas galáxias Hoje existem falam-se até de bilhões. universo paralelo também. Hoje fala de multiversos. Hoje Essa é uma outra hipótese que ainda não virou, ainda não virou que é, paradigma. não, Certo? exatamente, Então, mas dizem que o realmente mundo. existem mundos aí que a gente não conhece, multiversos que a gente não conhece, que não é só o nosso. Então, vamos falar no que a gente tenta conhecer, certo? Então, A existe essa resposta matéria do, nossa. a resposta do físico. Vamos falar porque Então, existe a matéria, essa matéria é normal, que é 5% do universo, certo? A matéria escura, que é 25%, né? E aí, a chamada energia escura. Como o universo estava em expansão, a gente pode pensar assim: não, essa energia inicial, existe a atração gravitacional, ele está desacelerando. Não, mas as galáxias estão acelerando. Então, como não sabe o que é isso, o pessoal chama de energia escura. Então, no mundo tem agora três coisas: a matéria, essa matéria é normal, a matéria escura, que dá estabilidade para as galáxias, sim, e a energia escura, que atrai a expansão do universo, certo? certo. Então,
Existem cálculos que dizem que o número de galáxias no universo é da ordem de 100 bilhões. E cada galáxia contém Fantástico. 100 bilhões de estrelas, certo? Então, foi assim que foi formado o nosso Sol, certo? Nosso Sol veio de uma explosão anterior, de uma estrela maior. Aham. Houve assim, uma aglutinação chamada de poeira interestelar, e ela foi depois se reagrupando, por força da gravidade, ela foi se juntando, a pressão gravitacional foi aumentando, aumentando, até que começaram a ocorrer as reações nucleares que sustentam o Sol, que é o seu combustível, certo? Então, se a gente pensar nos antigos, que eles adoravam o Sol, faz muito sentido, né? Faz Que todo todos, sentido. todos somos filhos do Sol, certo? Somos filhos de uma estrela que formou esses átomos assim, mais pesados, etc. Então, encerrado essa primeira coisa de como surgiu o universo, como é que o universo Sim, tá constituído. tá. E Depois eu agora? vou fazer algumas perguntas para vocês sobre o universo, mas pode ir tocando. Tá, vamos dar uma geral primeiro, depois a gente inicia a discussão, tá bem? Tá, pode dar uma Então, geral. Depois a gente começa as discussões. agora, aí com a formação do Sol, foram formados os planetas, etc., foi formado o nosso planeta, e calcula-se que a idade do Sol e, consequentemente, dos planetas é da ordem de 4,23 bilhões de anos, certo? Agora, como surgiu a vida? Existem muitas hipóteses que a vida surgiu de uma probabilidade da matéria começar a se organizar. Existe um químico, o Prigogine, né? Ilya Prigogine, falecido, ganha o prêmio Nobel, etc. Ele teve trabalhos muito importantes na área da termodinâmica dos processos irreversíveis. Porque essa termodinâmica que a gente estuda no colégio e mesmo na faculdade é uma termodinâmica estática, né? A gente devia chamar até de termostática, certo? Então, por exemplo, o equilíbrio, né? O equilíbrio que o pessoal fala assim não é bem esse equilíbrio entre depois, certo? O equilíbrio é a morte. Você tem uma caixinha lá, temperatura constante, a pressão é constante, o número de molas é constante. Morreu. Então, não acontece nada lá, certo? Não acontece nada, certo? Agora, quando um sistema, né, natural está longe do equilíbrio, é muito interessante a observação do Prigogine, daí tem várias evidências em que a matéria tende a se organizar. Até minha sobrinha, que está nos assistindo, mandou uma pedra que se reproduz, muito, muito interessante. Legal. Poderia ser Interessante. um exemplo. E o ano passado eu vi uma foto bem detalhada da superfície do Sol e assim dá para ver células lá, certo? Então, obviamente, lá a 5 mil graus Celsius está muito longe do equilíbrio, então uma matéria, de alguma maneira, tende a se organizar. Então, essa é a origem da vida. Vem da termodinâmica dos processos reversíveis e longe do equilíbrio, certo? Então, nesse sentido, a vida é muito abundante no universo, muito Com abundante. certeza. Certo? Muito abundante mesmo, em todos os Olha, sentidos. vamos supor que existe um planeta como nós, assim, adequado, né? Adequado para surgir a vida, como a gente já conhece, a vida assim, do carbono, né? Somos Sim. maquininhas de carbono, né? Exista um planeta por galáxia, beleza? Existem 100 bilhões de galáxias, então existiriam 100 bilhões de mundos parecidos com o nosso. Não é fantástico? Fantástico.
Imagina, nós somos uma poeirinha nesse universo inteiro, gigante e belíssimo. Nós somos poeira das estrelas, certo? Agora, como foi a física? Depois eu vou falar para vocês como que um físico pode fazer uma hipótese, entendeu? Uma Isso. hipótese. Mas depois, Aí como que depois foi? você faz alguma analogia com a prática para a gente entender melhor. Ah, você vai adorar essa analogia. Olha só, como é que surgiu a física, certo? Como é que surgiu a física, a ciência, etc. Porque no mundo antigo existia muita tecnologia, certo? Muita tecnologia. É só observar as obras dos romanos, hídricas dos romanos, dos egípcios, etc. Sim, O que diferencia a física dessas outras ciências, às vezes ciências empíricas, né? Que só são baseadas assim, na experiência, não tem uma teoria por trás, aham, né? Foi feito por Galileu. O Galileu é que introduziu o método científico. Depois Newton fez a física clássica, né? E depois o Maxwell unificou as leis assim, do eletromagnetismo e a termodinâmica. A termodinâmica é muito interessante porque tem as teorias, né? Só que a termodinâmica surgiu de uma tecnologia, as máquinas a vapor. Certo? Nas minas de carvão, assim, na Inglaterra, enchiam de água, eles precisavam retirar aquela água de lá, de balde era muito trabalhoso, e inventaram uma bomba para tirar a água das minas, fizeram uma máquina com ciclo a vapor, né? E depois ela foi sendo aperfeiçoada, certo? Agora, foi isso até o ano 1900, em que o Planck fez a hipótese de que a energia não é contínua, certo? Não é contínua. Então, por exemplo, assim, imagine uma corda, né? Então isso aqui é contínuo, e daí imagine uma corrente, é descontínuo, certo? Então essa foi a grande hipótese do Planck. certo? Que a energia ela só existe em pacotes. Isso está super comprovado, etc. Aí quando Dizem, você fala assim, quando você fala para gente assim que a energia é feita em pacotes, eu posso pensar agora na mecânica quântica. exatamente, foi a origem da mecânica quântica, Uhum. certo? Aí isso teve um impacto muito grande, o Planck relutou em publicar, mas daí publicou, certo? Depois, ele fez a hipótese assim, da quântica e depois outras pessoas desenvolveram a tal da mecânica quântica, que é uma questão de probabilidade. Sim. Por exemplo, assim, para você ver como que há debate na ciência, o Einstein falava que ele não acreditava na mecânica quântica, porque a mecânica quântica é baseada em probabilidade, né? Então o elétron não tem aquela órbita, ele tem uma probabilidade de estar ali, né? O Einstein falava que Deus não joga dados. É, conheço essa frase, Deus não joga dados. Aí temos aí a outra revolução nesse século XX foi a relatividade restrita, em que ela fala que a maior velocidade possível é a velocidade da luz no vácuo. Não existe velocidade maior do que essa, certo? Certo. Existe sim. Tem a dilatação do tempo e do espaço. Você Existe pode sim, ir para o viu? futuro, olha só. Hein? Existe mais do que a luz. Quando você está com dor de barriga, só para É isso aí. descontrair um pouco. Quando você está com dor de É isso barriga, aí. você A vai, ó. banheira tem que estar perto, certo? Agora, outra coisa interessante da relatividade restrita é que ela mostrou, e se a gente pode calcular, certo? Uma conta até fácil, em que você pode ir para o futuro, mas para o passado não. Entendeu? Então, por exemplo, se você pegar uma nave, ficar girando em torno da Terra com
aproximadamente a velocidade da luz, sei lá, um ano para você vai durar, já passaram-se 6 anos na Terra, entendeu? Por Então conta você da pode, velocidade, seria isso? Esse por conta fenômeno aconteceria por conta da velocidade, é isso? da velocidade. Tem essa Interessante. questão da velocidade, tem essa maneira, né? O problema é fazer uma nave para chegar perto da velocidade da luz, porque a massa vai aumentando, etc. Bom, e tem outra maneira de você ir para o futuro, é você fazer uma órbita num buraco negro e voltar. O buraco negro é um ente, né? Um objeto que imagine a Terra contraída até uma bolinha de golfe, certo? A quantidade Certo. de massa que tem aí, certo? Então, de tudo eu já falei, só a termodinâmica, né? A termodinâmica ficou imune a essas coisas, certo? Agora, tem umas outras coisas que são bem mais modernas, da década de 1990, 1980, por exemplo, né? Em que é a teoria das cordas. A teoria das cordas ela tenta unificar A tanto a teoria das cordas, relatividade ela quanto está a relacionada mecânica quântica. à mecânica Hein? quântica. Tá. A teoria, é isso que eu ia Que é unir, perguntar. que é unir essas coisas, certo? Então, assim, no fundo, qual o fim último da matéria? Você vai descendo, 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 10 a menos 33, 10 a menos 33, e aí você vai encontrar cordas que possuiriam 10 dimensões, etc. Né? Isso aí dá uma vida inteira para você ficar estudando. Agora, são 20 e 33, eu vou falar para você assim, uma conversa de bar, mas Isso, essa conversa de bar que a gente gosta. Mano, uma conversa de bar, né? Mas é como um físico teórico pensa. sim, Então, por exemplo, olha só. Então, nós falamos assim, da matéria normal, né? Da matéria escura, certo? Que não sim. interage nada, e da energia escura que provoca está provocando uma aceleração nas galáxias, não uma desaceleração. Então, Sim. o que eu posso imaginar? Eu posso fazer uma hipótese. Olha só, a matéria escura é a matéria-prima dos espíritos. Você não vê, não interage, ninguém deteta, certo? Isso é uma Correto, hipótese, certo? correto. É uma hipótese. Travou. Caiu. Só porque ele ia falar de boteco, a live dele caiu. Deixa eu chamá-lo novamente. Tava ficando interessante. Alô? Voltou? Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. É, você caiu. Deixa eu te chamar novamente. Mandei novamente o convite para você. É sempre assim, quando o assunto fica mais interessante, mais empolgante, quando ele vai falar sobre coisas do nosso cotidiano, cai. Mas não tem problema, vamos ver se ele volta. Pessoal, podem fazer perguntas enquanto ele volta. Eu vou anotando aqui, se vocês estão com alguma dúvida.
Deve ter dado algum problema na internet dele. Já mandei o convite, talvez ele não tenha visto. Mandei novamente. Vou ligar para ele, para entender o que, se ele recebeu lá, o que, que aconteceu. É, Caroline, poxa vida, realmente estava tão interessante. Deixa eu ligar para ele. Oi, tá conseguindo? Eu estou mandando um convite para você, não sei se você está recebendo. Tá, entra. Ah, problema na bateria, tá ótimo. Caiu. É que assim, quando a gente faz live, realmente a bateria da gente ela consome muito, então pode ser que aconteça isso. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar, pode escrever aqui, eu anoto, passo as informações para ele, passo as dúvidas para ele. Deixa eu desligar aqui. Gente, vocês estão entendendo sobre isso que o Amaury está explicando, sobre a física, sobre o universo, as galáxias, os átomos, a teoria das cordas, que ele explicou bem. Eu entendi que ele explicou da teoria das cordas, é que no átomo tem muitas informações ali no átomo, né? Além do núcleo, além do. Vou pedir para participar. Espera aí que eu vou chamar você novamente. Convidei, Amaury, você novamente. Então, se você olhar no átomo, ele vai ter quarks. Depois eu pergunto para ele, para vocês, para ele poder explicar para vocês o que são quarks. E depois, se você for lá mais profundamente, tem as cordas, que eles falam a teoria das cordas. Vamos ver se ele entra. Mandei novamente a solicitação. Mas é um tema extremamente interessante. E agora que ele ia colocar na prática tudo que ele falou da teoria, ia ficar bem mais interessante, mas vamos ver se ele volta. Convidei novamente. É assim mesmo, acontece isso mesmo. Quando a gente faz ao vivo, acontece realmente essas coisas. Mas tudo bem, não tem problema não.
Espero que em breve ele volte. Nós ainda temos alguns minutos de live. Deixa eu verificar aqui. Ele está colocando que pediu para participar, mas eu já mandei a solicitação, a Mauri, para você. Vou mandar novamente. Mandei novamente para você a solicitação. Deixa eu tentar ligar novamente para ele, para saber o que aconteceu. Deve estar com problema na bateria, porque está caindo na caixa postal. Deixa eu mandar novamente a solicitação. Celular é assim mesmo, gente. Sempre dá algum tipo de problema. Mas, gente, aproveitem, fazem perguntas. Eu vou anotar as perguntas para ele, para que ele tire as dúvidas de vocês. Enquanto isso, a gente vai falando. Alguém tem alguma curiosidade? Vocês sabiam que tudo no universo vibra? Tudo vibra? Por exemplo, o nosso corpo físico, visualizando assim, a sensação que a gente tem, a impressão que a gente tem é de que ele está estático, mas está vibrando, tudo vibra. Uma cadeira vibra, uma mesa vibra, tudo vibra no universo, tudo é vibração, vibração e informação, tudo vibra. Deixa eu mandar novamente o convite para ele. Então, tudo no universo, mandei novamente o convite para ele. Tudo no nosso universo, ele vibra. Por isso que a gente fala muito de energia. Por quê? Porque a vibração e a energia, elas estão conectadas, elas se coadunam, elas se ressoam, existe uma comunicação. Deixa eu ver, a Caroline está fazendo uma pergunta ainda sobre a matéria escura. Então, a maior parte do material que preenche o universo é invisível. Eu acredito que sim, viu, Caroline? Eu vou anotar para fazer essa pergunta para ele quando ele voltar ao vivo, para que ele possa responder para a gente. Mas, pela explicação ali que ele passou para a gente, é exatamente isso. O universo, a maior parte do material que preenche o universo, ele é invisível. Eu acredito que seja assim. Deixa eu só anotar aqui para você a dúvida. Estou anotando.
Exatamente. Bom, já anotei, tá, Caroline? Vamos esperar ele voltar e, e a gente faz essa pergunta para ele. Alguém tiver mais pergunta, eu faço para ele quando ele voltar na nossa live. Infelizmente deu problema na bateria do celular dele, mas acredito que logo, logo ele já resolva. Apesar de que temos apenas e tão somente 14 minutos. E ele falou da mecânica quântica. Eu vou falar um pouquinho da mecânica quântica para vocês, porque eu estudei um pouco sobre mecânica quântica e dá para falar. O que seria a mecânica quântica? A mecânica quântica, ela estuda as coisas pequenas do universo. Tem mais alguma outra pergunta aqui? O Júlio pergunta, está muito interessante a live. Podemos marcar uma nova live? Ótimo, Júlio, claro. Podemos marcar uma nova live. Vamos ver se ele topa. Mais outra pergunta da Caroline. O que acontece se não houver buracos negros? E o que reconcilia os buracos negros com a mecânica quântica? Vou anotar também. Tem que anotar porque depois, quando houver mais comentários, sai daqui e eu não consigo mais. Você está me vendo? Então, você não está conseguindo entrar? Estou anotando uma pergunta da Caroline aqui para você, Amaury. Eu vou solicitar novamente o convite. Você está me vendo, mas você não tá ao vivo. Deixa eu mandar novamente a solicitação. Mandei novamente para você, Amaury. Convite. Mandei novamente o convite para ele. Vamos ver se ele consegue receber. Ok? Recebeu, Amaury? Pelo jeito, nós vamos ter que marcar outra live. Temos duas perguntas aqui da Caroline. Assim que ele retornar, eu pergunto para ele. O pessoal já está sugerindo uma nova live, porque o assunto, o tema é extremamente interessante, realmente é interessante. Eu vou mandar o convite novamente para você, Maurício. Está falando que não consegue ver o convite? Estou mandando. Mandei no Hotshare Amauri. Acho que é assim que fala. Acho que tem que ser da live. Da live. Tenta sair da live, Amauri. Tenta sair da live, entrar novamente. E aí eu saio da live. Quando você sair da live, eu mando novamente o convite para você. Porque eu acredito que você não esteja recebendo. Tá, vou mandar. Já entrou em outra? Eu vou mandar novamente o convite para você.
Mandei novamente. Então, eu estava comentando agora com vocês sobre a mecânica quântica, que é o estudo das partículas do que é mais pequeno que existe no universo. E eu estava curiosa para fazer uma pergunta para ele em relação à teoria da relatividade de Einstein, teoria da relatividade geral, que ele me corrigiu, se não dava para unificar todas essas teorias, porque tem a teoria da relatividade geral, tem a teoria da mecânica quântica, e existe alguns estudiosos que eles disseram que não dá para unificar ainda essas teorias. Vou mandar novamente para você, Mauri. Mandei novamente o convite. Então, são assuntos extremamente interessantes na mecânica quântica, que muitas pessoas falam hoje, mas sem nenhum conhecimento científico, e é bom que um cientista, que um físico esteja, para que a gente possa fazer todas as nossas perguntas, tirar todas as nossas dúvidas. Mas, não sei se ele conseguiu, vou mandar novamente para ele. Aquela hora ele tinha conseguido. Conseguiu, Amaury? Deixa eu mandar novamente. Eu vou mandar quantas vezes forem necessárias. Essa live aqui está encantada. Deixa eu mandar no outro dele. Conseguiu, Amaury? Ver o meu convite? Pessoal, aproveitem, podem fazer perguntas. Assim que ele retornar, eu faço perguntas para ele. A Caroline já fez 2 perguntas, o Júlio já comentou que a live está extremamente interessante, para que eu possa convidar o Amaury novamente para participar da live. Se vocês têm mais alguma dúvida, falem, que eu anoto aqui. Assim que ele retornar, a gente tira as dúvidas. Se nós não conseguirmos tirar as dúvidas hoje, a gente marca uma próxima live para ele falar o assunto interessante, que era o assunto de boteco, para a gente entender melhor na prática, no nosso cotidiano, sobre a física quântica. Física quântica não, né? A física como um todo. Vou mandar novamente para ele. Tentar ligar para ele. Ele está colocando que a página dele não consegue ver. Gente, vamos fazer o seguinte, faltam 4 minutinhos para terminar a nossa live. Eu vou combinar novamente com o Amaury, ver o dia que ele pode retornar para explicar para a gente, para conversar com a gente, para tirar as dúvidas da Caroline também. E vamos marcar um próximo encontro, novamente, essa live, porque o nosso horário já, infelizmente, já
está terminando e mais uma vez eu peço desculpa a todos por ter caído a live, mas a próxima vez tenho certeza que ocorrerá tudo bem. Estava tudo certinho, estava tudo indo direitinho, mas aconteceu esse problema. Então, assim, ó, uma boa semana para vocês. Muito obrigada por prestigiar o nosso trabalho. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada por vocês compreenderem, como sempre. A Caroline está falando que não perco por nada. Isso mesmo, Caroline. Não perde, não. Porque é um papo cabeça, é um papo de uma pessoa que conhece profundamente a física. Então, assim, não percam, tá bom? Semana que vem a gente estará novamente. Eu só vou confirmar com a Maurícia, ele pode nessa semana, senão a gente marca uma outra semana que ele pode, mas eu coloco nas minhas redes sociais tudo, a data, o dia que ele vai participar. Exatamente, Beth, tudo isso é vibração. Obrigada. Vibração do bem, exatamente. Então, até a próxima. A gente se vê na próxima semana. Eu deixo vocês com vocês. Vejam lá o que vocês vão fazer com vocês. Se cuidem. Um beijão.